Bom dia, meu nome é Hugo, faço parte do programa de mestrado da FEC Unicamp, dentro do LabPEA, sob orientação do professor Ambrósio. Meu trabalho se chama Desenvolvimento de cátodo de polilenina e enxofre para aplicação em baterias de lítio e enxofre. Vamos entender um pouco mais. Para contextualizar, eu começo falando desse polímero, que é a polilenina, PANI, que originalmente tinha seu uso bem no começo, onde ela foi descoberta, como corante. Mas depois, como a descoberta da propriedade de condutividade, foram descobertas e aplicadas para diversos materiais. Para esquematizar, trouxe essa figura, onde nós temos a pane, dependendo da estrutura, né? Nós temos diferentes propriedades, como condutividade eletrônica, propriedades semicondutores e atividade elétrica. E todas as propriedades permitem diversas aplicações, como eletrodos, fibras, telas, atuadores, dispositivos de armazenamento, baterias solares, transmissores orgânicos, vidros, catálises e inibidores de corrosão. Meu trabalho se contextualiza dentro dos dispositivos de armazenamento, que nada mais são que as baterias. Falando um pouco sobre a bateria de lítio e enxofre, especificamente aqui que eu irei aplicar, né, a pane, ela é uma alternativa promissora frente à de lítio-ar, porque ela apresenta uma boa eficiência e um custo bem menor do que a de lítio-ar. Só que ela tem uma dificuldade, um problema, que é a natureza isolante. Por isso, inserimos a pane como uma forma de um aditivo condutor para resolver o problema da natureza isolante do enxofre e em derreter o enxofre na matriz catódica, que é outro problema apresentado. Aqui, rapidamente, meu objetivo é a produção de um cátodo, de pane e enxofre, sem o uso de carbono, porque é bastante usado na literatura, a partir da síntese química da pane, que é a síntese mais habitual, com mais estudos. Seguida da incorporação de enxofre no processo de vulcanização para aplicação de baterias de segura geração de lítio e enxofre, como acabamos de ver. Sobre a síntese química, falando um pouco da teoria, nós temos a seguinte representação da reação, aqui a anilina, que é a unidade, né, precursora, o monômero, com um oxidante forte, que forma esse intermediário, chegando até a pane esmeraldina verde, que é a condutora desejada. Nos estudos de Adams e colaboradores, eles determinaram as condições ideais para uma reação, que no caso é 0 graus Celsius, com um tempo de 4 horas, um pH extremamente ácido, entre 0,3 e 0,5, e a proporção oxidante-monônico, que é fundamental para o rendimento da reação, de 1,1 a 1,15 no oxidante-monômero. Falando diretamente, como a partir dos estudos da literatura, nós otimizamos a síntese química, que basicamente está aqui ilustrada. Temos aqui o oxidante forte, uma concentração de 0,25 molar e uma vazão de 0,75 mililitros por minuto. E aqui embaixo nós temos a anilina com um mol de HCl, né, e sob a agitação de 400 RPM num banho de gelo, como podemos ver. A partir dessa síntese nós obtemos o sólido, que é a pane, que foi deixado decantando de um dia para o outro. Depois esse material foi filtrado, depois de filtrado ele foi deixado em secador por pelo menos 24 horas, de modo a garantir que o sólido se secasse. Mas antes de aplicar, que é a segunda etapa, basicamente nós fazemos a síntese química para depois fazermos a aplicação, né, para a formação do cátodo. Nós devemos fazer a análise termogravimétrica com os seguintes parâmetros: de faixa de temperatura de 25 a 900 graus Celsius, de forma que a gente estuda toda a questão da decomposição da pane, com uma rampa de aquecimento de 10 graus por minuto, garantindo aquele intervalo desejado. O gás nitrogênio, que é um gás inerte, usando um cadinho de alumínio. Aqui é apenas uma fotografia do equipamento para ilustrar. Então, feito a análise de TG, sabendo se o material é possível submeter a temperatura, passamos para a incorporação de enxofre na pane. Basicamente, tem uma proporção em massa 2:8, estudada por esse cientista aqui, do polímero e enxofre. Então, pego o polímero que eu sintetizado, macera com enxofre nessa proporção, usando 1 grau de um pichílio, durante 10 minutos em contato forte. Após esse contato, é levado a um banho de ultrassom, no caso aqui com acetona, esses dois sólidos, a 30 ml por 3 horas, a cada 1 hora, 10 ml de acetona. Passado esse pré-tratamento, deixado secar, mas por um dia, de um dia para o outro, novamente.
no modificador, é levado esse material para um autoclave de 10 ml, conforme a figura, em aquecimento por estufa de 4 horas a 200 graus Celsius, de acordo com uma adaptação do trabalho desse cientista. Passado também esse processo de 4 horas, deixar o material descansado de um dia para o outro, secador, podemos produzir o cátodo, que é basicamente pegar o sólido obtido, submeter uma prensa usando uma força de 7 toneladas durante 5 minutos. Além disso, para ter certeza que o sólido obtido foi a pane e a pane enxofre, fizemos análise DRX, numa faixa de 5 a 35 graus, com uma velocidade de leitura de 10 graus por minuto, a um passo de 6 segundos, 0,6 segundos. Aí, passado, também é necessário fazer o tratamento de resíduos, que usa 5 gramas de carvão ativado para cada 100 ml de resíduo, ou seja, para garantir que os possíveis resíduos da síntese química sejam removidos, os resíduos que podem ser tóxicos, que são os intermediários e a própria anilina. Sobre a digitação mecânica de 24 horas, de acordo com o trabalho de Souza. Passado esse contato, né, entre o carvão ativado e o resíduo, nós decantamos, esperando aquela mistura decantar, para depois filtrar e equalizar o pH, porque o pH sai por volta de 1, como nós vimos, né, bem ácido, e é neutralizado com a base forte, né, hidróxido de sódio, para assim poder descartarmos normalmente. Então, sobre os resultados. A partir daquela síntese química, conforme explicado, aqui temos o sólido após a filtração, aqui nós temos um papel filtro, nós podemos ver a cor verde, que é a cor característica da pane esmeraldina, e essa aqui é a análise TGA. Então podemos ver que na temperatura de 200 graus, conforme o gráfico, não temos uma decomposição significativa, ou seja, ela pode ser submetida ao processo de autoclavagem. Aqui o DRX, destaco esse pico próximo ao 25, que é o pico característico da pane, portanto obtemos o material desejado. E aqui é o cátodo submetido, pós-tratamento, formado. Nós temos aqui um barquinho de pesagem, podemos ver que ele é bem pequeno, que é um sólido homogêneo compatível com a bateria de pequena escala, que é apenas ampliado para a gente ver essa característica homogênea. Aqui é a análise da RX do pane mais enxofre. Nós observamos esses picos aqui, esse bem pronunciado por volta dos 23 graus, é o característico do enxofre, esses também, e aquele que nós vimos no outro gráfico é o da pane, ou seja, a gente formou formamos o material de pane enxofre. O tratamento de resíduos também foi efetivo, nós vemos aqui a cor castanha, que é a presença de anilina, antes do tratamento, e aqui pós-tratamento, nós vemos que aquela matéria orgânica foi toda para o carvão, e aqui temos apenas o líquido com os íons, né, do cloro, né, do nosso ácido clorídrico. Então, como conclusão, visto apresentado, a pane foi obtida, foi um sólido desejado pelo processo de incorporação, foi confirmado por DRX que o material de fato era o procurado, utilizado. O TGA permitiu que fizemos o processo de autoclavagem, os resíduos foram devidamente traçados e o CAT-pane com os aspectos desejados para aplicação na bateria de lítio e enxofre, conforme ilustrado aqui, que é o nosso estudo futuro. Nós agradecemos a atenção e eu gostaria de agradecer especialmente a CAPES por financiar meu projeto de pesquisa. Muito obrigado.